Beleza? Então a gente começa agora o nosso sétimo encontro. A gente vai começar a nossa aula a partir do ponto onde a gente parou na semana passada. Mas antes da gente conversar um pouco sobre a aula de hoje, o professor queira dar alguns recados, né? Sempre é bom a gente dar recados para que a gente possa sempre estar bem atualizado do que tem que ser feito. O professor insiste, né? Toda semana vocês não esquecerem de fazer a questão de frequência para que vocês ganhem a presença em aula, certo? Então, é o tipo de coisa que você, por exemplo, pode sair aqui da aula, você já pode ir lá para o AVA, selecionar a questãozinha de frequência, qualquer alternativa que você marcar já é o suficiente para você ganhar a frequência da semana, você não precisa acertar isso, tá? Mas o recado que eu tenho hoje é mais importante que esse até, né? O professor falou que hoje a gente ia comentar um pouco sobre a atividade avaliativa que a gente tem aqui para esse nosso bimestre, tá? A gente, talvez, pode parecer um pouco cedo para quem está chegando agora, já começar a falar de nota, né? Mas é importante a gente ter um planejamento de como vai o nosso desempenho aí no primeiro bimestre, tá? A gente, por exemplo, ainda tem algumas semanas antes das provas começarem, tem um tempo ainda, né? Mas é importante a gente já começar a fazer atividades que valem pouco. E a gente agora, nessa semana, vai fazer a nossa primeira atividade, tá? Se vocês repararem, lá no AVA dessa sétima semana, você tem lá embaixo um ícone chamado fórum, fórum de discussão. Tá? O que é o fórum, professor? Fórum é um espaço de um chat que a gente tem, né, em que o professor fez uma pergunta, né, uma pergunta relacionada um pouco a controle de qualidade, um pouco aqui na nossa área do profissional de estética, e eu faço uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês me respondessem com as próprias palavras, né? Por que a gente chama isso de fórum? É um espaço de interação, em que você pode não só escrever o que você quiser ali, mas também comentar no espaço que os colegas escreveram. Então, é um debate que a gente tem, da mesma forma que as redes sociais têm uma notícia, você pode interagir com pessoas do mundo inteiro, ali você também pode fazer isso daí agora com a nossa turma. Ah, então o professor faz uma pergunta e ele pede que você responda essa pergunta, mas é óbvio que você não só deve responder a pergunta, mas também argumentar um pouco, entrar nas respostas dos colegas, né? Concordar ou discordar, enfim, é um espaço para discussão. Isso é importante, né? É o tipo de coisa que o professor ele vai conferir, ele vai entrar uma vez por dia, eu vou analisar as respostas que já foram colocadas ali e eu vou devolver comentários. Vou perguntar mais coisas, né? Espero que vocês respondam o que eu pergunto. É uma conversa, né? É uma conversa legal porque é da área de vocês e é importante porque vale nota. Bom, então, assim, tudo bem. Deixar mais claro. Professor, como que então eu começo a fazer essa atividade? Você vai ter o prazo de uma semana para fazer isso, né? Então, a partir de hoje, o fórum já está habilitado e você vai ter até a próxima sexta-feira para você poder responder. Então, você vai ter aí o prazo de 7 dias para você poder interagir nisso. Você tem que entrar lá na sétima semana e lá no canto inferior, o último espaço que a gente tem, está lá delimitado fórum de discussão. Você clica, tem um campinho para você colocar a sua resposta, e você pode clicar nos espaços que os colegas responderam, né? Você vai ver que ele não é um espaço assim tão intuitivo quanto as redes sociais, né? Você tem que clicar um pouquinho nas respostas de cada pessoa para você ter acesso ao comentário. Mas é importante fazer isso mesmo porque a nossa turma não é tão grande assim, tá bom? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida do que o professor falou. Eu imagino que todas já estejam com acesso ao AVA, correto? Tá tranquilo, prof, tá? Beleza. Até o momento, pelo menos, acho que a gente não tem nenhuma dúvida, né? Se houver dúvidas, vocês podem usar o nosso grupo lá do WhatsApp para... Esse grupo ele funciona bem tranquilo para a gente se manter atualizado, né? Você pode ali perguntar alguma coisa, o professor verifica o teu acesso, enfim. A gente usa aquele espaço para se ajudar. Bom, esse era o recado que a gente tinha. Por favor, não deixem de participar. Essa é uma nota bem tranquila. Eu quero ver o poder de argumentação de vocês, né? E dar uma nota, a primeira nota do bimestre. Então é importante que todos participem. Bom? Dito isso, a gente agora vai iniciar o conteúdo da nossa aula, onde a gente parou. A gente, na semana passada, estava conversando um pouquinho sobre a estrutura da célula, né? O professor, ele vai rapidamente fazer um resumo dos pontos mais importantes que a gente conversou na aula passada, e a gente prossegue com o tema que falta ainda hoje, tá? Vou então colocar
os slides para serem apresentados. E aqui a gente começa falando um pouquinho da célula. Foi um assunto que a gente destrinchou na nossa última aula. A gente falou que a partir da semana passada, a gente ia começar a estudar a estrutura celular. A estrutura da célula, professor. A nossa. A gente vai agora começar a dar um pouquinho mais de ênfase para a célula humana. É uma célula que é um modelo mais moderno de célula. Célula eucarionte. Eu falou bastante sobre isso já. Né? Aqui a gente tem um desenho de uma célula eucarionte. Você pode observar que ele é uma célula que tem várias estruturas no seu interior e ele é composto basicamente por 3 regiões. A gente tem a região mais externa, que é a membrana plasmática. A gente tem o interior dessa célula, o preenchimento interno dela, que é o citoplasma. E a gente tem a estrutura interna, mais interna ainda, né? No centro da célula, o núcleo, que vai ser um tema inédito da aula de hoje. Tá? O que a gente pode falar dessa célula aqui? Bom, você consegue ver essas regiões bem delimitadas, né? E a gente tem algumas estruturas que vão garantir o funcionamento da célula. Você pode observar aqui que no interior do citoplasma, nós temos essas estruturas que têm formatos bem diferentes, né? Essas estruturas, elas são chamadas de organelas. Organela vem da palavra órgão, órgão pequeno. O seu corpo humano tem órgãos que cumprem funções específicas. Né? A célula também tem órgãos que cumprem funções específicas. A gente conversou sobre alguns deles na aula passada. Tá? A gente tem esse slide que a gente mostrou também na semana passada, que mostra aqui que cada tipo de célula tem um formato diferente. Independente do formato de célula que você tem, seja o neurônio, a célula de uma folha, célula muscular, ele também tem esses órgãos que desempenham funções. Essa divisão que o professor fez, de membrana plasmática, de citoplasma, aqui também está presente. Ok? Nós também usamos a ideia de que a célula ela é uma grande fábrica. Uma fábrica ela funciona porque ela tem diferentes setores. Cada setor ele vai ter uma função diferente na célula. Então, quando a gente imagina aqui essas lojas, ou você imagina uma fábrica, você imagina que você tem o quê? Em cada gavetinha, em cada região, você cumpre uma função diferente. Para a célula, é assim que funciona. Então, dependendo da região da célula, você vai ter ali algum espaço dedicado a uma função para a sobrevivência dela. Né? A gente vai relembrar algumas dessas funções hoje. Tá? Primeiro, a gente fala sobre a estrutura mais externa, mais a superfície que a membrana tem, que a célula tem, que é a tal da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma dupla camada de lipídios que circunda a célula, que dá o formato da célula. Você pode observar aqui que a gente tem uma espécie de ilustração da membrana plasmática. Perceba que a gente tem aqui 2 camadas desses lipídios que a gente comentou. Tá? A gente não tem só essas camadas em amarelo, que são os lipídios. A gente também tem essas estruturas coloridas, que são as proteínas, que garantem o funcionamento também da membrana. Professor, qual que é a função da membrana plasmática? A membrana plasmática é uma estrutura muito inteligente. Ela controla o que entra e o que sai da célula. A gente fez uma comparação, pensando na ideia da célula como uma fábrica, que a membrana é a portaria dessa fábrica. Né? A gente falou que toda fábrica tem um porteiro que controla o que entra e o que sai. Então vem uma carga de caminhão, está lá o porteiro marcando a data, o horário, o que esse caminhão está trazendo. Dependendo do que esse caminhão traz, ele não é autorizado a entrar na fábrica. Membrana plasmática é a mesma coisa. Só poderá entrar em uma célula substâncias químicas que, teoricamente, ela vai utilizar. Tá? Então, teoricamente, a membrana não vai ser boba de colocar coisas que vão fazer mal para a célula ali dentro. Tá? Mas aí a gente pode falar uma curiosidade. Algo que vocês vão achar interessante, talvez. Né? O senhor acabou de falar que a membrana é uma estrutura inteligente, que só coloca no seu interior substâncias que ela vai usar. Né? Acontece que a natureza, nesse mundão aí complexo que é a natureza, muitas substâncias aprenderam a enganar a membrana plasmática. Né? Por exemplo, algumas bactérias, alguns vírus, eles aprenderam a enganar essa seletividade da membrana e conseguem entrar como um grande penetra. Né? Olha o grande problema que a gente está tendo hoje em dia, o coronavírus. O coronavírus é um vírus que ele consegue entrar na nossa célula porque ele engana a membrana plasmática. Ele se faz passar
por uma molécula que a célula precisa, porque ele tem todas as senhas secretas, ele tem todas as proteínas que convencem a célula de que é algo bom, e aí a membrana coloca ela, coitada, coloca inocentemente ele para dentro. E aí ele vai causar danos em tudo que a gente já conhece hoje. Então, veja como na biologia a gente também tem esses subterfúgios, né? A gente também consegue enganar a membrana. Tá? Mas é óbvio que a membrana é uma estrutura muito inteligente. Tá? Bom, a gente também comentou um pouquinho sobre esse espaço interno da nossa célula, é o citoplasma. O citoplasma, comparando com uma fábrica, é ali o interior da fábrica, o galpão, onde todas as atividades acontecem. Você tem todas as linhas de produção, onde os funcionários estão trabalhando, né? É no citoplasma que você tem, por exemplo, os órgãos da célula, as organelas. E a gente comentou boa parte da aula de semana passada sobre essas organelas. Quem elas eram? Né? A gente vai rapidamente relembrar o papel de algumas dessas organelas. Primeiro, a gente falou da mitocôndria, as mitocôndrias. Né? A mitocôndria, fazendo aquele paralelo, a gente chamou que ela é a pilha, ela é o gerador de energia de uma fábrica. A nossa célula precisa das mitocôndrias para produzir energia. Você se alimenta de substâncias no teu alimento, na tua alimentação, você tem ali substâncias químicas que têm o poder de dar energia para a tua célula. São os combustíveis que você se alimenta. O professor falou, por exemplo, que alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em gordura, são combustível para você, correto? Bom, como que você consegue usar esse combustível? Mitocôndria processa esses alimentos e te fornece energia. Elas são importantes por isso. Né? Uma célula sem mitocôndria, uma célula que não consegue, por muito tempo, fornecer energia. Então, veja como elas são importantes. Tá? Outra organela que a gente comentou na semana passada, o maior órgão da célula, tem esse nome estranho, retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é um sistema de túneis, de labirinto, né, que está ligado no núcleo. Você pode ver esse conjunto de sacos que a gente tem aqui. Ó. Esse é o retículo endoplasmático. A gente pode fazer uma comparação, aquele papo da fábrica, né? O retículo, ele é a linha de produção. No retículo, a gente tem a produção de proteínas e a produção de gordura, de lipídios. Você pode observar aqui no slide que parte do retículo endoplasmático, ele tem essas bolinhas amarelas. Essas bolinhas a gente chama de ribossomos, né? Elas são aparelhos que ajudam o retículo a produzir proteínas. Então, você sempre precisa comer proteína para você conseguir produzir novas proteínas. É o retículo que faz isso para você. Veja a importância da célula. Tá? Aqui a gente tem uma foto de microscopia eletrônica, microscópio bem potente, que você percebe que boa parte da foto está ocupada com esses sacos, né? Parece um labirinto que a gente tem aqui na metade da foto. Isso é o retículo endoplasmático. Perceba a importância dele, né? Sendo que você tem boa parte da célula ocupada com essa estrutura. Tá? O que a gente tem no retículo endoplasmático, professor? Nessa organela gigante aí que produz as proteínas. A gente tem pecinhas que ficam grudadas nele que se chamam ribossomos. São os ribossomos, essas bolinhas azuis aqui, que ajudam o retículo a produzir as proteínas. Eles são peças muito importantes que sem elas a gente não sobreviveria. Tá? Continuando o nosso resumo, a gente também falou que a célula ela tem uma organela bem estranha, um nome chamado complexo de Golgi, em homenagem ao italiano Camillo Golgi, que detectou essa estrutura pela primeira vez. Né? Você pode ver que ele também é um sistema de sacos aqui, que ele é um pouco mais achatado. Né? Qual que é o papel do complexo de Golgi, professor? Naquela ideia, por exemplo, da célula como uma fábrica, a gente pode falar que o complexo de Golgi ele é a central de correios. Né? O complexo de Golgi ele recebe as substâncias químicas e ele vai endereçar as substâncias para os locais em que elas funcionam. Né? Você, por exemplo, precisa mandar uma carta, um documento para alguém, você usa uma agência dos correios para que esse produto vá para diferentes regiões do Brasil, do mundo. Tá? O complexo de Golgi, ele, ao receber proteínas que foram produzidas aqui pelo retículo endoplasmático, ele vai, através de bolhas, enviar esses produtos para diferentes regiões da célula. Vamos supor que ele precise mandar uma proteína para a membrana plasmática.
Então, ele vai dentro de uma vesícula, dentro de uma bolha, enviar essa proteína. Da mesma forma como você coloca ali uma carta dentro de um envelope. Uma forma tosca da gente fazer a comparação, mas ela é uma forma bem aproximada. É uma forma bem real. Tá? Outra organela que a gente comentou, e essa aqui foi a última organela que a gente comentou na semana passada, são esses sacos, essas bolhas que a gente tem no interior da célula, e que são preenchidas com substâncias enzimáticas. São preenchidas com uma espécie de suco digestivo. Os lisossomos são estruturas que, ao liberarem seus conteúdos, eles ajudam a célula a digerir materiais, quer dizer, eles ajudam ela a dissolver, a degradar, a destruir diferentes tipos de material. Então, a célula é uma fábrica que está toda hora produzindo substâncias novas, mas ele também está quebrando substâncias velhas. E é com a ajuda dos lisossomos que a gente elimina essas substâncias químicas para cumprir essas funções. Tá? Então, se você parar para pensar, o teu corpo é capaz de formar energia, o teu corpo é capaz de produzir substâncias novas, o teu corpo humano é capaz de degradar substâncias químicas. Então, todas as funções que você encontra normalmente no corpo humano, você também encontra na célula. Veja que o teu corpo nada mais é do que o quê? Algo que acontece no macro e algo também que acontece no microscópio. Tá? De estruturas que foram comentadas na aula de semana passada, essas eram realmente as relevantes. Tá? A gente agora vai comentar ainda algumas estruturas que faltam para a gente passar para o núcleo. Tá? Existe, por exemplo, na nossa célula, um conjunto grande de proteínas que tem um formato de filamento, um formato de fio. Né? Esse conjunto de proteínas que a nossa célula é feita, ele é chamado de citoesqueleto. Aqui talvez seja interessante a gente entender o que é citoesqueleto, porque o nome dele já mostra para a gente qual é a função. Tá? Você, por exemplo, no seu corpo humano, você só consegue se movimentar, você só consegue cumprir as suas funções porque você tem um esqueleto. Você é formado de ossos. Né? E isso cumpre as funções. Você alcançar um objeto, se movimentar, fazer um exercício físico. Né? É o esqueleto que dá sustentação para o nosso corpo, que permite a locomoção. Né? Uma célula também é formada por um esqueleto. No caso, a gente chama de citoesqueleto. Tem a palavrinha na frente que denota a célula. Né? Você pode observar nesse desenho que a gente tem aqui à esquerda, você tem uma célula, né? E você percebe que no interior dessa célula você tem várias fibras, vários riscos aqui que estão coloridos, vermelhos, verdes. Uma célula, ela só tem esse formato, ela só tem essa arquitetura, graças às proteínas do citoesqueleto que a compõem. Né? Você pode observar aqui que o que o professor está falando não é um exagero. Na foto que a gente tem na direita, a gente tem aqui um grupo de células. Várias células que estão aparecendo ali na foto. Essas células, elas foram pintadas porque a gente usou uma substância química que é chamada de corante. Né? Existem muitos corantes, e a gente vai ver isso na aula prática, muitos corantes que conseguem pintar diferentes regiões de uma célula. Né? Então, por exemplo, você está observando aqui essas células, você percebe que cada uma delas tem uma bolinha azul no meio. Aqui eu tenho uma célula, né? Aqui eu tenho outra, enfim. Eu tenho várias células que estão isoladas e todas elas têm essa bola azul. O que é essa bola azul, professor? Essa bola azul é o núcleo, a região central do caroço, né, de uma célula, que a gente vai conversar daqui a pouco. Você também está observando aqui uma coloração em vermelho. Você pode ver que todas essas células elas têm um contorno que é avermelhado. Esse contorno avermelhado é algo que a gente já estudou aqui no começo desse resumo. É a membrana plasmática. É o contorno, né, que dá ali o contorno externo da célula. Mas o mais curioso que eu quero que vocês vejam é essa porção interna da célula. Você está vendo que todas as células aqui, ele tem esses fios na coloração verde. Né? Todas as células estão preenchidas por esse material verde. O que é isso aqui, professor? Isso é o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto dá a sustentação da arquitetura para a célula. Né? O citoesqueleto também é interessante porque existem algumas células do nosso corpo que têm movimento. Né? Por exemplo, a célula sexual masculina, os espermatozoides, eles têm uma cauda e essa cauda é o citoesqueleto da célula.
graças a essa proteína, que é a cauda, que o espermatozoide consegue se mobilizar. Então, o citoesqueleto, assim como o nosso esqueleto, ele dá sustentação e permite a locomoção de algumas células. Olha que interessante isso. Tá? Existe algo bastante curioso, né, que é o seguinte. Antigamente, muitas pessoas tinham o hábito de fumar. O fumo, consumir cigarro, era uma coisa muito comum. Né? Hoje também, talvez algumas de vocês fumem, normal. Né? Mas hoje já não é um hábito tão comum quanto era antigamente. Antigamente, a gente vê aqueles filmes, né, antigos do cinema, você tinha ali o mocinho, a mocinha, todos eles fumando, uma coisa chique, sofisticada. Né? Quando uma pessoa ela abandona o hábito de fumar, ela para, interrompe o ato de fumar, você começa a perceber que essa pessoa, nos primeiros dias que ela para de fumar, ela começa a tossir mais do que o normal. E ela começa, inclusive, talvez o que eu fale vocês achem nojento, mas isso é biologicamente, né? Ela começa a escarrar, ela começa a eliminar um muco de coloração preta, né? Ela começa a expelir um catarro preto que vai se formando. O que é isso que está acontecendo com a pessoa que abandonou o hábito de fumar, professor? Isso aí é a pessoa que está eliminando a fuligem, o material que ela adquiria quando ela estava fumando, né? A fumaça do fumo que vinha, essa tal dessa fuligem. Né? E no momento que ela parou de fumar, ela parou de começar a colocar fumaça para dentro. Os pulmões dela estão fazendo o trabalho de limpeza, de liberação. Né? Por que a pessoa está fazendo isso? Está expelindo esse material que ela adquiriu por anos fumando. O citoesqueleto, né, de as células que pertencem ao sistema respiratório, ele tem um movimento. Assim como os tentáculos de um polvo que se movimentam, as células que pertencem aos pulmões também fazem isso. Os teus pulmões, eles todo dia, eles tentam se limpar. Né? Quando você, por exemplo, tem uma infecção respiratória, você pega uma doença de pulmão, por exemplo, você tosse, você espirra, você produz uma secreção. Depois de um tempo, você se cura. Essa secreção ela foi eliminada porque os pulmões, as células dos pulmões, limparam esse muco que ficou produzido ali. Né? Uma pessoa que fuma também. Com o passar do tempo, se você para de colocar fumaça ali dentro, as células começam a liberar esse conteúdo. Uma tentativa de limpar os pulmões. Né? Então, o que o professor quis dizer com isso? Ele quis mostrar o papel do citoesqueleto que a gente tem ali na nossa saúde. Ok? E aí, a gente fala um pouquinho sobre a última organela que eu gostaria de falar aqui até o momento, que são os peroxissomos. Os peroxissomos, eles são sacos, eles são conteúdos que a gente tem no interior da célula e que eles possuem substâncias químicas que eles ajudam a nossa célula a se desintoxicar. O professor falou no comecinho da aula aqui que a célula ela é inteligente. Ela controla o que entra, o que sai dela. Né? Mas, às vezes, a gente acaba produzindo substâncias um pouco tóxicas para ela. A célula precisa se livrar disso. Tá? Existe um órgão, existe uma parte da nossa célula, que tem esse nome estranho aí, né? Peroxissomos, e que ele tenta desintoxicar, tenta degradar um pouquinho essas substâncias químicas. Né? A gente pode dar um exemplo claro, o hábito que a gente tem de consumir álcool. Então, muitos de nós gostamos de tomar álcool, cerveja, destilados, né? E dentro desses produtos, dentro da cerveja, por exemplo, a gente tem álcool, né? Todo mundo sabe aqui que o álcool pode ter efeitos nocivos. Então, o álcool envelhece, o álcool tem efeitos, por exemplo, no nosso sistema, o fígado, por exemplo, os rins, né? E também o excesso de álcool pode prejudicar o funcionamento das nossas células. Né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela toma álcool, parte desse produto pode penetrar na célula, e aí você tem que ter uma organela que tenta fazer a desintoxicação da célula, que é aqui o peroxissomo. Ele tem substâncias químicas, que a gente chama de enzimas, né, que vão ter esse papel de limpeza. Né? Perceba como o que o professor está falando é algo bastante complexo. Tem um órgão que a gente tem uma sensibilidade maior ao álcool, você já deve ter ouvido falar, que é o fígado, né? O fígado, ele é a versão maior do peroxissomo. Os nossos fígados, eles têm um papel de desintoxicar o nosso sangue, o nosso corpo,
de substâncias químicas que a gente consome, né? O que o professor quer dizer com isso? Quando a gente começa a consumir muita substância química, como álcool, como muita gordura na alimentação, quando a gente começa a utilizar muito medicamento, né? A pessoa fica tomando remédios, usando produtos químicos em excesso, o fígado, que tem a função de desintoxicar o nosso corpo, muitas vezes ele pode sofrer, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar que uma pessoa que consome muito álcool por muitos anos, só fica décadas abusando de álcool, a pessoa pode desenvolver uma doença no fígado chamada de cirrose. Talvez você já tenha ouvido falar disso, certo? O que é cirrose? A cirrose é o momento em que o fígado ele já está tão cansado de trabalhar em excesso, e trabalha uma taxa acima do normal, porque o coitado tem que ficar desintoxicando o nosso corpo, a gente coloca muito álcool dentro dele, né? Ele começa a perder eficácia. Ele começa a perder as células que cumprem a função de desintoxicar e começa a preencher o fígado com espaço morto, com proteínas que não têm função de desintoxicação, né? Cirrose é isso. E quanto mais álcool a pessoa consome, pior pode ficar a saúde do fígado. Então, é uma coisa curiosa isso, né? Não é nada bom isso, na verdade. Tá? Mas isso é uma forma da gente mostrar ali a importância de cada um dos nossos órgãos. Né? Não é só quem consome álcool que pode sofrer de cirrose. Existem, por exemplo, momentos em que a pessoa pode usar muita substância química e isso pode fazer mal para ela a longo prazo. Né? Que tipo de substância química, professor? Bom, tem criancinhas, por exemplo, que nos primeiros dias de vida, os primeiros meses de vida, a criancinha tem que ficar indo bastante para o hospital, tem que ficar tomando bastante antibiótico. Todas vocês já devem ter ouvido falar de histórias de criancinhas que têm a saúde mais debilitada, né? Então a criancinha tem muita febre, a criancinha fica com muita diarreia nos primeiros anos de vida. Todo dia os pais têm que levar ela no hospital. Bom, para curar a doença dela, talvez ela tenha que tomar bastante medicamento. Né? Claro que o medicamento é feito para curar a criança. Mas tem um lado negativo de também poder dar alguns prejuízos a alguns órgãos, né? Como, por exemplo, o fígado. Né? Então, são coisas muito interessantes. Tá? Vocês, como futuras profissionais de estética, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, então tem pessoas que querem fazer um tratamento na unha. Né? Então, a pessoa tem, por exemplo, a saúde da unha está prejudicada. A gente vai falar nisso na aula de micróbios, lá para frente. A pessoa, por exemplo, está com micose de unha, algo que incomoda muitas pessoas, né? Então, é muito comum você ter pessoas que têm micose na unha do pé, né? Bom, o que você vai fazer para tratar a presença de fungos nas unhas do pé? Você vai utilizar um antifúngico. Existe o creme que você pode passar na unha, existe um comprimido com antifúngico que você pode tomar, né? Uma pessoa, ela não pode usar antifúngico por mais de 3 meses seguidos. É perigoso para ela. Por que é perigoso? Você sobrecarrega o fígado. Com isso, você pode, por exemplo, ficar com o fígado não tão funcional para o futuro. Né? Você sobrecarrega não só o fígado, mas também os peroxissomos que a gente está conversando agora. Né? O que o professor está falando é uma curiosidade, mas é legal a gente conhecer um pouco como que funciona o nosso corpo no geral. Tá? Bom, meninas, aproveitar aqui o primeiro momento que a gente finalizou o que tinha para ser conversado sobre organelas, e eu queria perguntar para vocês se até o momento alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algo que não entendeu. Podem ficar à vontade. Professor, eu Diga, tenho uma pode dúvida falar. que não tem muito a ver, acho que calma, mas você comentou sobre a cirrose. Fico com dúvida em saber por que a pessoa fica com aquela coloração estranha na pele? O que dá aquela coloração a ela? Boa pergunta. Boa pergunta essa, né? Olha só. Dentro das células do fígado, a gente tem uma substância química que é chamada de bilirrubina, né? O fígado é responsável por processar essa substância química. Ele é que metaboliza isso. Tá? Quando a pessoa está com doença de fígado, não é só cirrose, né? Tem vírus que podem dar hepatite. Vocês talvez já tenham ouvido falar de hepatite viral, né? Quando a gente tem uma doença que afeta o fígado para de processar essa substância química. Já não consegue mais processar essa substância. Essa substância tem a cor amarela. Como o fígado não consegue mais processar a substância, ela começa a se acumular
no nosso corpo. Onde que você vai conseguir ver? Você vai conseguir ver nos lugares que ela se acumula. Na pele, nas mucosas. O nome disso é icterícia. Esse é o nome da doença. Então, o que a Bia está falando para as meninas que talvez nunca tenham ouvido falar disso é o seguinte: tem pessoas que, quando tem problema de fígado, elas ficam com uma aparência amarelada. Então, você vê que a pele dela fica amarela, às vezes, bem forte, né? Você consegue ver na esclera, que é essa região branca dos olhos, ela fica amarela, né? Você consegue ver que a gengiva, a bochecha da pessoa no interior, né? Ela também fica amarelada, as pontas dos... O que é isso? Isso é essa substância química que se acumulou porque a pessoa está com um problema de fígado, né? Algo que é relativamente comum. Quando uma pessoa chega no hospital amarela assim, o médico logo desconfia de problema de fígado. 100% das vezes que a pessoa está amarelada desse jeito, um amarelo forte, é problema de fígado. Tá? Talvez algumas de vocês já tenham ou passado por isso, ou alguém na família passou por isso, né? Curioso. A aula de bases biológicas também serve para a gente conversar de doenças, né? Às vezes a gente tem uma curiosidade sobre alguma doença que afeta um familiar nosso, algo que já passou, a gente pode tentar ajudar a explicar algumas coisas. Isso que é legal. Tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo por enquanto? Beleza. Que tudo certo, professor. Beleza, ótimo, ótimo. Se tiver alguma dúvida, aproveitem aí e perguntem, tá bom? Beleza. Então, até agora, o que a gente conversou? A gente conversou sobre a membrana plasmática e a gente conversou sobre o citoplasma. No citoplasma, a gente tinha todas essas organelas. Né? Agora, a gente vai estudar o filé mignon da célula. Talvez a parte mais importante que a gente tem na célula, que é o tal do núcleo. Né? O núcleo é a região central, é uma estrutura esférica que a gente tem dentro da nossa célula, como a gente pode ver aqui, né? Você pode observar que aqui, ó, na direita, a gente tem a foto de uma célula e a gente tirou uma tampa, um pedaço, a gente cortou um pedaço da membrana dessa célula e a gente está vendo esse caroço aqui roxo no seu interior, lilás aqui. Né? O que é esse caroço? Isso aqui é o núcleo da célula. Né? Se a gente está comparando essa ideia da célula como uma fábrica, a gente pode falar que o núcleo da célula é o escritório, é a diretoria. Ali onde você tem o que a célula tem de mais valioso. Tá? Tudo bem, professor, mas não fale muito em analogia, fale de forma bem concreta, né? O que a gente tem dentro do núcleo? O núcleo tem uma substância química que todas vocês já ouviram falar. Talvez não saibam o que é ainda, mas todo mundo aqui já ouviu falar de material genético. Né? Material genético é uma substância que todos nós já ouvimos falar, né? E a gente vê, por exemplo, todo dia na televisão, as pessoas falando sobre o tal do material genético. Você talvez já tenha ouvido falar do sinônimo do que é o material genético, o DNA. Né? O que é o DNA, professor? Eu já ouvi falar tantas vezes dessa palavra, mas na prática eu não sei o que significa isso. É muito fácil, a gente vai ver daqui a pouco. Né? O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. O material genético, ele é uma espécie de código que as nossas células têm e que funciona como um manual de instruções. A célula, a gente já viu, ela é uma unidade, ela é uma estrutura independente. A célula é responsável por produzir tudo que ela tem. Né? Como que uma célula consegue produzir tudo que ela tem, professor? Como que uma célula consegue controlar, contribuir com o corpo humano? Sempre que a célula precisa fazer alguma coisa, ela vai consultar o manual de instruções dela. Ou seja, ela vai usar o material genético que está dentro do núcleo dela. O material genético é o DNA. Uma molécula que, na verdade, é um código genético, um código químico, que é fundamental para a nossa vida. O material genético é algo que é tão importante, que é algo que a nossa célula precisa guardar numa região muito importante, que é o núcleo, certo? Então, não é à toa que o material genético está protegidinho dentro desse caroço. Se algo de errado acontece com o material genético, ele coloca a vida da célula em perigo. Por isso que a gente protege essa substância química aí no seu interior. Né? Nossa, professor, mas explica melhor para mim o que é esse tal desse material genético. Bom, o professor acabou de falar que ele é um código
Na verdade, ele é uma fita, né? E essa fita, você tem ali escritas todas as características que definem quem você é. O que a gente quer dizer com isso? O material genético, ele tem instruções para produzir a sua pele, a cor dos seus olhos, a sua altura, a produção dos seus órgãos, a tua predisposição a ter doenças, a capacidade que você tem de sobreviver a doenças diferentes. Então, todas as características que te compõem, desde cor de cabelo, cor dos olhos, cor de pele, até predisposição a doenças, é dependente do teu material genético. O mais incrível disso é que o material genético que você tem, ele é uma mistura do material genético do teu pai e do material genético da sua mãe. No ato sexual, no sexo, né, o homem e a mulher, eles contribuem cada um com uma célula, não é verdade? Então, por exemplo, o homem, no ato sexual, ele está doando o espermatozoide dele. A mulher está doando o óvulo dela. O que é o espermatozoide, professor? E o que é o óvulo? São células que carregam material genético. No momento em que essas duas células durante o sexo se fundem, se misturam, você tem a formação ali da primeira célula do teu corpo. Né? E ali você tem a mistura dos dois materiais genéticos. É por isso que você é cara de um e focinho do outro. É por isso que você tem características que lembram o seu pai, características que lembram a sua mãe. Né? Todo mundo aqui talvez já tenha ouvido falar de uma situação em que uma pessoa, por exemplo, tem uma família bem grande, né? E você olha assim uma fila de irmãos, tipo assim, uma pessoa que tem 10 irmãos. Você fala assim, ah, nossa, todo mundo aqui é irmão, né? Porque todo mundo tem um rosto bem parecido, todo mundo tem o mesmo tipo de nariz, todo mundo puxou as orelhas do pai. É engraçado a gente falar isso, né? Olha só como ele se parece com a mãe dele. Esses comentários não são à toa. Esses comentários, eles existem porque a gente adquire o nosso material genético dos nossos pais. Isso é tão bom que a gente pode até, através de exames químicos, conseguir detectar quem é nosso pai, por exemplo. O professor até brincou no primeiro dia de aula, né? Quem aqui nunca viu, lá no programa do Ratinho, aquele teste de paternidade? O que é o teste de paternidade? A gente tem uma criança ali e a gente não sabe quem é pai dessa criança. Tem como a gente descobrir isso, professor, através de ciência? Através de biologia? Claro que tem. Eu acabei de não falar que o material genético de uma pessoa, ele é parecido com o material genético do pai? Não é idêntico. Ele é parecido. Ele tem muita coisa em comum. Não é verdade? Eu posso, então, pegar os homens que são suspeitos de serem pai daquela criança e eu posso fazer o quê? Comparar o DNA deles. Eu posso comparar o DNA da criança e colocar do ladinho do DNA dos suspeitos. Eu consigo perceber qual dos DNAs dos suspeitos é mais parecido com o DNA da criança. É dessa forma que eu consigo discernir se aquele cara é pai daquela criança ou se, na verdade, ele não é pai. Olha que fascinante isso. Né? A gente está brincando aqui do teste de paternidade, mas esse é o tipo de característica que a gente pode usar em muitos momentos para entender como essas coisas funcionam. Muita tecnologia aproveita esse estudo do material genético. Tá? Olha só, nessa imagem, o que a gente tem aqui? A gente tem, talvez vocês não consigam enxergar, né? A gente tem uma célula de uma bactéria aqui, e o que a gente fez? A gente pegou uma agulha e furou essa célula bacteriana no meio, né? O que são esses fios aqui, professor? O que é esse fio gigante que está saindo da célula? Isso aqui nada mais é do que o material genético que a gente extraiu dessa bactéria. Olha que curioso. O material genético, o DNA, ele é uma fita que, se eu desenrolo ela, é uma fita gigantesca. A fita, ela parece ser maior do que a própria célula bacteriana. Olha que absurdo. O material genético que estava dentro da célula, se você começa a desenrolar ele, ele vira esse nó louco, essa coisa absurda. Ah, por que o material genético é tão grande assim, professor? Foi o que eu acabei de falar alguns instantes atrás. Cada região do material genético, ele é responsável por codificar uma parte do seu corpo. Todos vocês podem não ter estudado
aquela ciência que a gente estuda o DNA, que é a genética. Mas todo mundo aqui já ouviu falar, por exemplo, da palavra chamada gene, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de genes, né? O que são genes, professor? O gene é um pedacinho do material genético que é responsável por produzir uma característica especial. Então, quando eu falo para vocês que existe uma parte do meu DNA que é responsável pela cor dos meus olhos, o que eu estou falando? Eu estou falando que existe um gene dentro do meu material genético que dá a cor aos meus olhos. Por exemplo, eu não consigo ver os olhos de vocês, mas eu imagino que a maior parte de vocês aqui tem olhos castanhos, né? O que o professor quer dizer com isso? Vocês têm genes, ou seja, tem um pedacinho do material genético que é responsável pela cor dos olhos castanhos. Talvez alguma de vocês tenha olhos azuis. Então, o que você está falando? Você tem gene para a produção de olhos azuis, né? Talvez no futuro, daqui a uns 20 anos, eu ou alguma de vocês desenvolva uma doença chamada diabetes, uma doença hormonal que é muito comum no mundo, certo? O que o professor quer dizer com isso? É possível que eu tenha um gene para predisposição a diabetes. Talvez alguma de vocês também tenham esse gene. Deu para entender? É assim que funciona a situação, né? Pra gente, e o mais legal disso é que todas as formas de vida no mundo, elas também têm material genético, né? As regras do material genético, elas se aplicam a todos os organismos, né? Por exemplo, a gente só conseguiu fazer uma vacina para o coronavírus, vacina que ficou pronta no passado, porque a gente estudou o material genético do vírus que dá a doença, né? E a gente descobriu dentro dele um gene que a gente podia utilizar para a gente conseguir se aproveitar disso e formar uma vacina. Olha que coisa interessante, né? Isso é uma coisa muito legal, tá? Hoje, as plantas que a gente cultiva na agricultura, elas produzem mais alimentos. O trigo, o milho, são plantas hoje que eles têm a capacidade de gerar muito produto, muito alimento, né? Por que a gente antigamente não tinha um milho que era tão grande assim? Hoje a gente tem um milho que pode sustentar mais bocas. Porque a gente pegou o material genético do milho e a gente aproveitou, a gente aprendeu a torná-lo mais produtivo. A gente conseguiu colocar ali dentro mais genes que produzem proteína. O nome disso é engenharia genética. Quem que nunca ouviu falar essa palavra, né? Boa parte dos produtos que a gente usa, por exemplo, na área de vocês, na área de cosméticos, na área de estética, produtos que a gente usa como anti-envelhecimento, produtos para peeling, né? A gente tem um bom produto, um produto bem tecnológico, porque a gente aprendeu a fazer engenharia genética. Então, olha que coisa interessante, né? A gente está vivendo uma era bem moderna, que a gente está aprendendo a manipular organismos para produzir substâncias que a nossa sociedade usa. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Tá? Bom, se a gente observar aqui, nessa foto, o que a gente pode ver? Nessa foto aqui, a gente está identificando pessoas, indivíduos que têm características bem diferentes. Então, aqui, na foto da esquerda, a gente tem aqui uma senhora de idade, que talvez seja do Brasil, né? Ela tem características que combinam aqui com o Brasil. A gente pode ter aqui essa moça do meio, talvez uma moça que seja do Brasil, mas pode ser talvez da Europa ou de algum outro país. E aqui a gente tem um rapaz que, pelo turbante dele, é indicativo de que ele seja da Índia, né? Todos nós somos seres humanos. Porém, nós temos características que às vezes são mais típicas de uma região, né? A gente pode observar, por exemplo, pela cor da pele deles. Você pode ver que cada região, cada população pode ter uma cor de pele que varia de pessoa para pessoa, né? Você pode ver aqui que a gente tem pessoas que têm uma textura de cabelo, uma cor de pele, uma altura em específico. Populações que têm a predisposição para ter um tipo de doença diferente, né? Tudo isso pode ser influenciado pelo nosso material genético. Há um exemplo que o professor dá, por exemplo, né? O professor acabou de falar desse papo aí de predisposição a doenças. O que a gente quer dizer com isso?
o povo asiático, o povo, por exemplo, dos países da Ásia, como Japão, como China, eles têm um gene que predispõe eles a uma doença chamada intolerância à lactose. Você, por exemplo, todo dia talvez você beba leite, né? Café da manhã, durante o dia, você pode ali pegar um copo de leite, tomar tranquilamente, comer um bolo, comer algum doce que é a base de leite, né? Muitas pessoas de países asiáticos não podem fazer isso que você faz. Pegar um copo de leite e tomar. Se eles fizerem isso, eles vão passar mal. São pessoas que vão ficar com desconforto no estômago, são pessoas que vão ficar enjoadas. O que é isso? Isso é uma doença chamada intolerância à lactose. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas não têm gene, ou seja, elas não têm um pedaço do material genético que é responsável por produzir a substância química que quebra, que digere o leite. Então, essas pessoas, quando tomam leite, não conseguem quebrar o leite. Então, elas ficam com esse desconforto. Né? O professor acabou de citar uma doença que é diabetes. Né? O que é diabetes, professor? É uma pessoa que não consegue colocar o açúcar para dentro da célula. A gente falou nas aulas anteriores que o açúcar, alimentos que têm açúcar, são alimentos que fornecem energia para a nossa célula. Não é verdade? Para isso, você tem que conseguir colocar o açúcar no interior da célula. Os diabéticos, eles têm genes, ou a falta de genes, que não conseguem produzir o hormônio, que se chama insulina, que coloca o açúcar dentro da célula. Eles podem comer 1 tonelada de açúcar. Eles não conseguem colocar esse açúcar para dentro da célula. Diferente de você, por exemplo, que não tem diabetes. Veja como o material genético, ele acaba influenciando um pouco o nosso comportamento. Né? O que o professor está falando no final das contas? Esse slide aqui pode fazer a gente entender um pouquinho como que é o material genético. Né? Na prática, o nosso DNA, ele é como se fosse uma biblioteca. O que é uma biblioteca, professor? Uma biblioteca não é uma estande de livros, em que você tem ali diferentes tipos de livro. Cada livro é responsável por um assunto diferente. Não é verdade? Eu posso, por exemplo, ter um assunto que trata de uma doença. Eu posso ter ali o livro vizinho, que fala sobre economia. O livro que está a 10 metros, ele fala sobre matemática. Enfim, uma biblioteca é isso. Né? O nosso DNA, o nosso material genético, de certa forma, ele ocupa a mesma função. Você tem uma fita longa, essa fita longa a gente pode observar aqui. Perceba que essa aqui, na direita, parece uma fita dupla, né? Parece uma hélice, na verdade, né? Isso aqui é uma fita de material genético. O que a gente está observando aqui nessa fita? Nós temos cada região, uma região que é responsável pela produção de um produto específico. Toda vez que você precisa produzir a proteína do cabelo, você vai ali acessar uma região específica para isso. Né? Eu vou até aqui colocar um slide um pouquinho para frente. Né? Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, um caso. Qual que é o nome desse passarinho? Esse passarinho aqui é o bem-te-vi. Né? Todo dia talvez ele deva incomodar você, se está dormindo lá, né? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já tem um bem-te-vi enchendo o saco, né? Cantando. Tá? O bem-te-vi, ele é feito de proteínas, de substâncias químicas que nem você. No momento em que você tem um bem-te-vi, que precisa, por exemplo, consertar o bico dele, aqui o bico dele precisa de proteína. Né? O corpo dele precisa construir esse bico. O que ele vai fazer, então? Bom, aqui, na esquerda, eu tenho a fita que está dentro do núcleo da célula dele. Essa fita aqui, eu só estou mostrando um pedacinho, na verdade é uma fita gigantesca. Né? Parte, uma região dessa fita, o que está escrito aqui? Ó? Gene produtor da queratina. A queratina é a proteína que compõe o bico desse bicho. Então, a minha célula, ela tem que ser capaz de produzir a proteína que compõe o bico a partir dessas instruções aqui. É um código que o DNA vai fornecer para a produção da proteína desse bicho. Nesse momento que vocês estão escutando a aula, a gente tem as tuas células acessando diferentes partes do teu material genético para produzir substâncias químicas também diferentes. Olha que coisa interessante isso.
né? Nosso corpo ele é bastante complexo por esse motivo. Tá? E de ter um assunto tão complexo como esse, a gente percebe que o DNA é algo muito importante para ser estudado. A gente precisa estudar ele com mais carinho, não é verdade? Bom, meninas, a aula de hoje é uma aula que por si só é bem complexa, né? Eu não gostaria de falar muito além do que eu falei agora, para a gente não complicar um pouco o nosso entendimento. Né? Eu gostaria de dedicar agora o espaço final da nossa aula para ver se alguém tem algum comentário, se alguém tem alguma dúvida. Né? Particularmente, eu acho que o material genético não é algo tão fácil assim. Né? Ele é um assunto que a gente pode dizer de médio a difícil. Por isso que eu acho importante, se você não entendeu algo, você compartilhar para que todo mundo possa ficar no mesmo barco. Tá? Professor, então, assim, a gente tem pessoas que têm são mais propensas a ter algumas doenças, né? Então, isso por conta do material genético de cada um. É que a mesma coisa o Covid, tem pessoas que desenvolvem coisas mais graves e pessoas que não têm tantos sintomas. Seria mais ou menos isso? Seria. É assim, você falou duas coisas importantes, né? Eu vou primeiro falar do Covid, né? O problema do Covid, além disso que você falou, também tem o problema de idade. E a gente está percebendo que tem algumas doenças, quando uma pessoa tem uma doença, ela fica mais frágil para o Covid, né? Então, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, mas no final das contas você está certo. Se a pessoa é mais sensível porque tem hipertensão, é porque ela tem gene para ter hipertensão. Então, você está correto. Né? Outra coisa que você falou que é verdade também, predisposição a doenças. Né? Todo dia que passa, a gente está descobrindo mais coisas dos genes. Pode parecer uma frescura o que eu vou falar para você. Frescura não, pode parecer estranho. Né? Antigamente, quando a pessoa falava assim, olha, essa pessoa aqui, o fulano, tem depressão. Quando uma pessoa falava para você assim que tinha depressão, tinha um preconceito muito grande antigamente. Né? A gente falava assim, depressão é frescura. Depressão. Vai lavar uma louça, né? Isso é ignorância. Tá? Porque a gente sabe hoje que depressão é uma doença que tem também predisposição genética. Né? Por exemplo, é uma doença que a gente sabe que é cada vez mais comum. A gente tem aqui um grupo de 17 pessoas, 18 com o professor, né? E possivelmente, pelo menos uma de vocês já teve depressão ou vai ter depressão na vida. Por quê? Infelizmente é uma doença muito comum, né? E a gente sabe que hoje tem até base genética para isso. Então, veja como é importante a gente entender a genética. Tá? Mas, resumindo o que você falou, é verdade. Então, tem predisposição a doenças que a gente descobre lá no gene. Professor. Oi. Já que o senhor tocou no assunto da depressão, o senhor acha que a depressão é tratada no que você acredita? Na verdade, não tem nada a ver com a aula, né? Mas já que o senhor tocou nesse assunto, claro. Acha que a depressão, tipo, o tratamento dela é com remédio, com psicólogo? No qual tratamento o senhor acredita mais? Boa pergunta, Emily. Olha só, quando a gente fala em depressão, a gente está falando de algo muito complexo, né? Não tem uma resposta certa. É sempre importante, assim, primeiro ponto de uma pessoa, a pessoa se considera, assim, ela não sabe se ela está com depressão ou não, né? Porque às vezes a pessoa pode estar só estressada, né? Depressão é mais complexo do que só estar cansado, só estar estressado, né? Depressão é quando a pessoa perde o ânimo até mesmo de viver. A pessoa, por exemplo, passa pela cabeça dela desistir da vida, né? É algo que a pessoa precisa de ajuda, né? E a depressão, ela é algo que ela primeiro passa, ela precisa procurar ajuda, né? Alguns tipos de depressão, elas podem ser utilizadas medicamento, né? Outros tipos de depressão é realizado o acompanhamento psicológico. Tudo vai depender do histórico e do estado da pessoa. Infelizmente, a gente não tem uma regra. Fala assim, toda depressão você pode usar medicamento. Não. Tem casos de depressão em que a pessoa precisa de um tempo, precisa de uma ajuda profissional para conversar, para identificar o que a pessoa tem, mas tem casos que sim, que é necessário medicamento. Né? O medicamento contra a depressão, ele é um medicamento que, se comprovado que a pessoa tem depressão, ele pode ser usado e ele é um medicamento que funciona, né? Por quê? A gente não está falando de frescura, né? A gente está falando de uma doença que você tem a participação de substâncias químicas agindo na pessoa, né? Não é uma bobeira.
é uma situação química que está influenciando o sistema nervoso da pessoa, né? O estado emocional, o cérebro, na verdade, né? E essas substâncias, esses medicamentos que são utilizados, eles focam nisso. Eles focam na reciclagem desses estimulantes químicos que da pessoa com depressão produz em maior quantidade. Então, o medicamento, ele comprovadamente funciona, tá? Mas uma pessoa, infelizmente, ela não pode assim, eu acho que eu tô com depressão, então eu acho que eu vou começar a me medicar. Não. O primeiro passo é procurar ajuda de uma pessoa especializada que entende do assunto. Eu até digo para vocês, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Se você se considera uma pessoa, você acredita que você está iniciando uma depressão, ou você já está há um tempo com depressão, ou você conhece um colega, um parente, é sempre interessante você buscar ajuda, né? Pedir ajuda de um parente, de um amigo, ver de que forma ele pode te ajudar, indicando uma pessoa para conversar com você, uma pessoa formada para isso, é sempre importante, né? Tanto que a gente tem, por exemplo, no SUS, né, disponibilidade de graça, profissionais que podem te ajudar contra a depressão, porque não é frescura, é algo muito sério, tá? Certo, Emily? Isso é algo muito interessante, tem tudo a ver com a aula, na verdade, né? Algo muito importante a gente conversar. Então, prof, eu perguntei porque eu tive a depressão, sabe? Por isso que eu quis perguntar. Eu tive, minha mãe teve. E quando eu comecei a tomar remédio, eu me mediquei, muitas pessoas me julgaram, sabe? Falando, medicamento só vai fazer você piorar, não vai melhorar. E, sabe, eu sempre acreditei muito no medicamento, porque como o senhor disse, não é uma frescura. E a gente, assim, quando toma o medicamento, a gente dá uma piorada e tal, mas depois vai melhorando. Então, a gente vê que é do medicamento isso, sabe? E tem muita gente que, por ser uma doença nova, é meio leiga nesse assunto e não acredita muito no medicamento, né? E não se trata da maneira correta e acaba piorando. Sim. Obrigado por ter compartilhado isso, né? A Emily falou várias coisas importantes. Primeiro, ela falou assim, eu já tive, né? Ou tenho, e a mãe dela já teve. Ou seja, a gente está falando, olha só, transmissão de características, né? Quando uma pessoa tem depressão, ela tem uma alta probabilidade de passar genes que podem ser dados pelos filhos. Não é porque a mãe teve depressão que obrigatoriamente a Emily tem depressão. Não. Ela está transmitindo um gene que pode predispor ela a ter depressão, né? Mas o que ela falou é exatamente isso que acontece, né? O medicamento é algo, ela procura ajuda, procura tratamento, né? O medicamento é algo fundamental. Como ela falou, no começo eu passei um pouco mal. É isso que acontece. Ele não é um medicamento leve. Por isso que a gente não pode ir sozinho numa farmácia e comprar, né? Apesar de ter sinais adversos, ele é um medicamento que influencia a vida da pessoa, né? Eu também tenho vários amigos que foram diagnosticados com depressão, e o medicamento realmente, ele foi um antes e depois na vida da pessoa. Ajudou a qualidade de vida da pessoa. Então é muito importante. Assim como você pode ter, por exemplo, azia e procurar um medicamento, você pode ter uma dor de pé, um fungo na unha e procura medicamento, depressão também tem que ser feito desse jeito, né? Então isso é muito importante mesmo. Veja que tudo isso aqui tem a ver com a nossa disciplina, né? Saúde e estética tem que andar de mãos dadas. Então, não rola a pessoa procurar um procedimento estético se a qualidade da vida da pessoa está ruim. Então, veja como é importante a gente falar de doenças também na sala de aula. Muito legal. Muito importante ter falado disso. Tá? Mais comentários, meninas? Ou mais dúvidas? Por favor. Professor, essa parte assim, de genética, de gene, é bem importante, né? É da onde algumas mulheres descobrem que que podem ter câncer e acabam retirando a mama, né? Isso. Então, só que assim, para fazer esses são exames bem complexos, assim, não é uma coisa barata também, que senão todo mundo fazia e todo mundo sabia o que poderia ter, né? Sim. Isso que você falou é bem importante, né? Então, vocês estão dando contribuições excelentes para ela, né? Olha só. Vamos pensar, você talvez tenha se referido a uma atriz super famosa, Angelina Jolie, né? Angelina Jolie, ela fez, viu, ela fez o que ela fez? Ela consultou um geneticista, e o geneticista fez o quê? Ele codificou todo o material genético dela. Como ela é uma pessoa com muito dinheiro, ela quis saber se ela tem genes de alguma doença que podia dar dor de cabeça para ela no futuro. E, Angelina Jolie, você tem aqui genes que você talvez possa ter câncer de mama no futuro. Ela optou por retirar as mamas dela, né? Pensando já nesse fato dela poder ter câncer de mama. A mídia, o mundo inteiro parou. Nossa, ela fez certo, ou ela fez errado.
o que a gente pode falar? Ela fez certo em conhecer a saúde dela, né? O fato dela ter dinheiro para retirar a mama e depois ter feito uma cirurgia plástica para reconstituir o seio, o dinheiro dela garante isso para ela, né? Mas a gente precisa falar algo muito importante que fique claro, que na época não foi falado. Só porque você tem um gene para predisposição a uma doença, não quer dizer que você vai ter essa doença, né? Por exemplo, eu posso ter genes de câncer para pulmão. Meu pai morreu de câncer de pulmão. Então eu vou sentar na calçada e vou chorar? Já era. Vou morrer de câncer. Não, não é assim que funciona, né? O nosso meio ambiente, ele é muito importante para a gente manifestar as situações, né? Se eu sou uma pessoa que tem um gene que me dá uma chance maior de ter câncer, se eu ficar todo dia fumando 10 carteiras de cigarro, muito provavelmente eu vou ter câncer nos pulmões. Mas se eu tenho gene de câncer de pulmão e eu tento me cuidar, eu não vou desenvolver a doença. A Emily, possivelmente, a gente nem sabe se ela tem genes para depressão. Não é? A depressão não é só causada por gene. Mas a Emily falou que ela já teve depressão, ou tem depressão, né? Se ela tiver genes para depressão, ela está fazendo a coisa certa, porque ela está se tratando. Se ela sentasse e lamentasse o fato dela ter, não vai adiantar eu procurar tratamento, porque eu tenho gene, não vai rolar, né? A gente precisa se cuidar da gente. Tá? Então, o que você falou é algo bem complexo, né? Uma pessoa que descobre que tem gene, seja para câncer de mama, ou seja para câncer de útero, né? É importante ela se cuidar, porque o hábito de vida, ele é tão ou mais importante que o fato de você ter um determinado gene, né? Algo que eu vou falar para vocês, talvez choque vocês, mas não deveria. 100% da população tem genes para predisposição de câncer. Eu não estou falando só de um coitado, 1 a cada 1 milhão de pessoas. Não. Todos nós temos pelo menos um gene que nos predispõe a ter um câncer diferente. O senhor Bruno pode ter talvez um gene para predisposição a câncer de pulmão. Você pode ter câncer de pele. Por que então não é todo mundo que está morrendo de câncer por aí? Porque os nossos hábitos de vida são mais importantes do que ter a presença do gene. Você entende? Então, é isso. Talvez a Angelina Jolie tenha se exagerado um pouco no procedimento, talvez ela tenha sido radical, ela não precisava ter feito o procedimento antes mesmo de ter a doença, né? O fato dela ter dinheiro, ser uma pessoa influente, isso talvez possa ter contribuído um pouco para a decisão dela, né? Mas não é isso que a gente vai ver todo dia na população feminina. A população feminina não vai ficar retirando o tecido mamário sem nem mesmo ter câncer. Não faz muito sentido isso, tá? Boa pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Beleza, foram ótimas contribuições que vocês deram, e sempre é legal, às vezes a gente fica começando, que eu vou falar não tem nada a ver com a aula. Não, sempre você tem que falar, porque, como vocês perceberam, todos os comentários tinham tudo a ver com a nossa aula, né? Então, comentários finais da nossa aula de hoje. Primeiro, lembre-se de responder a questão de frequência para vocês ganharem a presença da aula, né? E lembre-se de participar do fórum de perguntas. Vocês têm um prazo de 1 semana para responder pergunta, conversar com os colegas se vocês sentirem que merece uma resposta, né, um comentário adicional, para a gente ganhar uma nota bonita aí no primeiro mês. Tudo bem? Desejo a todas um ótimo final de semana, né? E a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Até mais. Até Boa mais. noite, professor. Boa noite.